Olá pessoal, Fábio Mendes aqui, tudo bem? Olha, pergunta muito comum aqui na nossa rotina clínica sobre reumatismo no sangue. Existe reumatismo no sangue? O que esse termo se refere? Vamos conversar um pouco sobre isso, porque aqui é muito comum, né, principalmente os antigos, né, as pessoas mais idosas, eles têm esse mito, né, sobre o que é o reumatismo no sangue. Alguns já chegam até com autodiagnóstico. Ah, doutor, eu acho que o meu problema é reumatismo no sangue. Então vamos lá. Existe esse termo, o que a gente pode falar um pouco desse termo? O termo reumatismo no sangue, ele não é um termo científico, não é um termo que nós profissionais de saúde usamos, né? Mas ele também não pode ser totalmente considerado como um termo errado, se fosse pela lógica. Porque quando as pessoas falam em reumatismo no sangue, na verdade, quando a gente quer tentar explicar isso, o que a gente quer que o paciente entenda que é uma doença de origem reumática, que você consegue detectar através de marcadores no sangue, certo? Então, das centenas, das dezenas e dezenas, são inúmeras doenças que nós chamamos com doenças reumáticas, né, as doenças inflamatórias, as doenças reumáticas inflamatórias sistêmicas. Essas doenças, elas se manifestam, você consegue detectar alguns marcadores, né, as proteínas de fase aguda, os autoanticorpos, né, as proteínas de fase aguda mais conhecidas, que é o PCR, o VHS, né, velocidade de hemossedimentação, que alguns também chamam de VSG, e também a presença de autoanticorpos, né? Que, na verdade, são células do sistema imunológico que têm a função de matar proteína, fungos e vírus, bactéria, fungos e vírus, né? Então, assim, os anticorpos que têm a função de atacar as bactérias, os fungos e os vírus, por algum motivo, esses anticorpos, eles começam a atacar células saudáveis do nosso corpo, eles começam a atacar as articulações, né, que aí é causando a artrite reumatoide, eles podem atacar órgãos e vísceras, eles podem atacar a tireoide, causando a tireoidite Hashimoto, eles podem atacar o coração, né, causando a cardite ou endocardite bacteriana, e eles podem causar diversas outras doenças, né, pode atacar a pele, né, causando doenças aí como psoríase, né, vitiligo. O vitiligo, quando ataca os melanócitos, que produzem a melanina, o pigmento da pele, aí é uma doença autoimune. Então é o seguinte, quando se fala em reumatismo no sangue, a gente está querendo dizer, na verdade, são doenças reumáticas que são detectáveis através de exames sanguíneos, certo? E isso aí, um bom reumatologista, né, que vai dar o diagnóstico, ele vai conduzir o tratamento, tá bom? Essas doenças autoimunes, elas têm uma abordagem convencional, que é feita pelos reumatologistas, muitas vezes com corticoides, com outros medicamentos específicos, e também existe uma abordagem dentro das terapias integrativas, tá bom? Que também são muito sérias. Existem publicações aí com relação à vitamina D, né? Nós já sabemos que a deficiência de vitamina D, ela pode deixar o corpo vulnerável a manifestações dessas doenças. Nós sabemos também que intestinos permeáveis, pessoas com problemas intestinais mais crônicos, complexos, né, que causam essa hiperpermeabilidade intestinal, fazem com que a translocação de bactérias, a translocação de substâncias, de proteínas não digeridas, né, que não eram para estar na forma de proteínas, sim de aminoácidos, mas se essas proteínas forem para a corrente sanguínea, através de um problema chamado homologia estrutural, né, ou seja, quando essas proteínas vão para a corrente sanguínea, o sistema imunológico podem detectar, se armar para atacar, e se a estrutura dessa proteína for parecida com alguma estrutura do seu corpo, isso pode fazer com que as células do sistema imune ataquem essa estrutura do seu corpo. Tá? Esse não é um consenso, tá? Para todos os especialistas, não é uma diretriz ainda, acredito eu, dos tratamentos convencionais, mas nós que praticamos essas práticas integrativas, que nada mais é do que tratamentos que respeitam sim as diretrizes das terapias convencionais, a gente respeita muito o uso de corticoides, o uso desses tratamentos que vão frear aí essas células imunitárias, né? Mas nós também percebemos e vemos todos os dias, quando você muda a alimentação, melhora a desbiose intestinal, consequentemente você melhora a permeabilidade intestinal, essas doenças melhoram absurdamente, certo? Então, procure sim, um reumatologista bom, mas procure também, se você está sofrendo com alguma doença autoimune,
seja ela dermatite atópica, seja ela psoríase, seja ela artrite reumatoide, que é uma doença que dói muito. Dependendo da manifestação, como essa artrite reumatoide se manifesta, ela pode levar pacientes a um sofrimento inimaginável, tá? Então fique atento aos níveis de vitamina D, fique atento à sua função intestinal, fique atento à sua alimentação e vá também no reumatologista, faça todos os exames, faça o diagnóstico diferencial, faça o tratamento convencional, mas lembra que a cura real ela vem de dentro para fora, tá? Não é, nos meus 23 anos de formado, eu já vi vários pacientes com diagnóstico já pro resto, você tem que tratar isso, vai sofrer disso o resto da vida, isso não tem cura. E os pacientes simplesmente saíram do diagnóstico da doença, muitas vezes mudando o estilo de vida, melhorando, perdendo peso, melhorando seus marcadores inflamatórios, mas a gente não pode ser fanático, você tem que andar junto, tá? Você tem que andar junto. Eu vejo que os tratamentos complementares não deveriam competir entre si, eles deveriam se complementar entre si, tá bom? É muito bem-vindo o diagnóstico, o olhar de um especialista, a opinião de um especialista, e é muito bem-vindo também a opinião de um bom profissional que domina de forma séria, sem fanatismo, as práticas integrativas, tá? Acho que isso aí é um consenso, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Então, se você usa o termo reumatismo no sangue, tá? Eu não diria que você está totalmente errado, não. Mas eu só queria que você entendesse que não é um termo técnico e é isso que eu já expliquei aí no vídeo. Espero que tenha ajudado a desatar esse nó aí na sua mente. Tá bom? Forte abraço. A gente trabalha aqui com práticas integrativas, com acupuntura, com ozônio, com fitoterapia, com hidrocolonoterapia, com hidrogênio molecular. Principalmente, nós falamos com a terapia da célula, né? Tudo que nós preconizamos é a melhora da saúde das suas células. Mantenha as suas células num ambiente saudável e a doença vai embora. Tá bom? Forte abraço. Sempre unindo o convencional com o integrativo, nunca separando. Esse é nosso lema. Tudo de bom.